faz 2 meses que a família Brazão, Chiquinho e Domingos e que Rivaldo Barbosa estão presos, acusados do assassinato de Marielle Franco. E neste dia, onde nós lembramos desses 2 meses, nós voltamos à Cinelândia, a mesma Cinelândia em frente à Câmara de Vereadores, que Marielle ocupou como vereadora, nesse mesmo lugar onde esses milicianos tramaram a morte de Marielle Franco, para reafirmar o nosso compromisso de que com milícia não tem jogo. E se eles quiseram nos amedrontar, nossa resposta foi seguir enfrentando e incomodando os poderosos milicianos que existem nesta cidade, na região metropolitana e em todo o estado do Rio. Esta campanha com milícia não tem jogo é uma campanha que junta gente de vários partidos, de vários movimentos sociais. Neste palco, por exemplo, há 3 pré-candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Neste palco há representações de vários partidos e há representação de movimentos sociais e da academia, da universidade, que tem pensado sobre a questão do tema da milícia. O nosso desafio é seguir chamando a todo mundo dessa cidade para que se junte nessa campanha com milícia não tem jogo. Nosso desafio é apresentar um programa para a cidade do Rio de Janeiro com medidas concretas que retirem poder político e poder econômico das milícias, para retirar o poder de julgo que eles têm sobre vários territórios dessa cidade. Nós não nos calaremos diante do controle de território, da grilagem, da extorsão, da junção de crime, polícia e política na cidade do Rio de Janeiro. E seguiremos nesta luta, e o dia de hoje, a noite de hoje, é uma noite de reafirmação desses princípios que nos unificam. A atividade de hoje terá o seguinte formato. Eu vou passar a palavra primeiro para uma série de companheiros de luta, intelectuais, militantes das causas que aqui hoje a gente defende, para que eles possam fazer a sua fala a partir desta problemática. Apresentem a problemática da presença da milícia e de como a gente deve enfrentar este fenômeno político, social e econômico na cidade do Rio de Janeiro. E assim, aqui estarão falando conosco Luiz Eduardo Soares, Vera Araújo, Lígia Batista, Daniel Irata, Jaqueline Muniz, Rafael Soares e Vladimir Safatli, a quem eu peço desde já uma salva de palmas. Depois dessas falas, nós teremos intervenções de representações dos partidos políticos que aqui estão na mesa e terão e farão uso em torno de 5 minutos também para apresentar as suas reflexões sobre a temática e intervenções. E farão intervenções Dani Balbi, do PCdoB, Heitor César, do PCB, Juliette Pantoja, da Unidade Popular da UP, Raymond Ottoni, do PT e Renata Souza, pelo PSOL, a quem eu também peço desde já uma salva de palmas. Renata Souza e Rubi. Renata Souza e Rubi. Me lembrava aqui Dani Balbi. Mas hoje quem vai falar sobretudo é Renata Souza. Logo depois disso nós teremos algumas intervenções de parlamentares, figuras públicas que estão na plateia e nosso objetivo é que às 9 horas da noite a gente esteja encerrando definitivamente a nossa atividade para que todos possam ir para casa ou para algum lugar esticar ainda aqui no entorno da Cinelândia, mas todos com muita coisa para pensar e muitas tarefas para agir. E por falar em tarefas, antes de passar a palavra ao professor Luiz Eduardo Soares, eu quero só lembrar vocês que é uma campanha de solidariedade ao Rio Grande do Sul. Aqui do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, sempre mais importante estar do lado esquerdo, há uma banquinha para doação de produtos de higiene pessoal, primeiros socorros, há um Pix, Casa de Cultura e Resistência, @gmail.com. E vocês podem acompanhar nas páginas da Coletiva Feminista, da Resistência Feminista, do Afronte, da Mandata Luciana Boatê,
formas de também contribuir para o Rio Grande do Sul, que exige de nós todos os esforços de solidariedade. Então, aqueles que já quiserem fazer doações, encontrar como ajuda, aqui ao lado há a banquinha de doações para o Rio Grande do Sul, que passa nesse momento pelos reflexos de um desastre socioambiental sem precedentes, como vocês bem sabem. Portanto, para falar sobre o tema "Com milícia não tem jogo" e o fenômeno desse debate na cidade do Rio de Janeiro, eu passo a palavra primeiro ao professor Luiz Eduardo Soares. Obrigado, Tarcísio. Eu vou tomar a liberdade de não cumprimentar individualmente colegas da mesa, e não cumprimentá-los a tantos e tantos amigos aqui presentes. Em geral, isso nem é um bom sinal, porque a gente gosta sempre de não reconhecer a audiência, mas fazemos parte, de todas nós, dessa tribo ao longo de tantos anos, e eu vou direto ao ponto. O estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio em particular, uma cidade sitiada, foi capturada, sequestrada por um despotismo que inviabiliza práticas democráticas elementares, participação, livre organização, etc. Nós não estamos diante de um problema exclusivamente de segurança pública que possa ser objeto de intervenções tópicas, especializadas, dirigidas a instituições, embora tudo isso faça parte de um esforço de transformação. Mas nós estamos diante de um drama profundo de natureza política. Nós vamos precisar da sociedade carioca, nós vamos precisar do Brasil, nós vamos precisar de transformações muito mais amplas para que nós nos tornemos capazes de enfrentar esse leviatã, esse monstro, que de alguma maneira gestamos, sociedade carioca gestor. E eu quero chamar a atenção para um ponto, porque em 10 minutos a gente deve, me parece, escolher um ponto para ser capaz de, pelo menos, explicitá-lo e descrevê-lo com um mínimo de propriedade. Ao longo das décadas, o esforço de afastamento, de apartação entre política e crime foi considerado, no campo progressista inclusive, como manifestação de sectarismo ideológico. Eu quero lhes dizer que as práticas, do meu ponto de vista, evidentemente, as práticas de alianças, os esforços de ampliação, voltados sobretudo para vitórias eleitorais, são respeitáveis. As conjunturas se impõem, há correlações de força que devem ser levadas em conta. A luta política se trava em esferas distintas, com temporalidades diversas, e os objetivos vão se complementando, às vezes se contradizendo, e essa dinâmica não está submetida a um princípio único, e, portanto, a uma forma que se imponha sempre de maneira homogênea. Há sempre uma diversidade. No entanto, quando se trata de aliança com o crime, e eu vou fazer aqui uma distinção, a conversa é outra. A ideia de que seriam toleráveis alguns desvios de comportamento associados ao que se chamaria corrupção, essa ideia é uma ideia corrente na política, e qualquer crítica a esse tipo de abordagem é, em geral, desqualificado por udenismo tardio, por uma espécie de moralismo pequeno burguês, etc. E, às vezes, de fato, é isso mesmo. Nós vimos o fenômeno da Lava Jato, esse desastre manipulado pela coalizão neoliberal que se impôs ao Brasil desde o golpe contra Dilma. Nós vimos como isso acontece e como a ideia da moralidade, esse esforço anticorrupção, podem ser ferramentas e instrumentos a serviço, inclusive, da destruição da política progressista e da abertura de espaço para a emergência do fascismo que nós assistimos. No entanto, no caso do Rio de Janeiro, nós não estamos falando de desvios de comportamento, de drenagem de recursos públicos, de problemas de captura privatizada do erário público, embora tudo isso seja relevante, evidentemente. Nós estamos falando da conquista de territórios, da subordinação de populações, de comunidades, de territórios,
ao poder armado, que se lança como protagonista sobre as instituições do Estado, sobre o campo político, não mais para se articular com agentes promíscuos, permeáveis a esse tipo de atração, de cooptação e de aliança, mas para que eles próprios se afirmem como protagonistas políticos, efetivamente. Nós vimos de início a promiscuidade com os milicianos brutais, com essas máfias assassinas. Nós vimos depois a tolerância, a aceitação, o convívio, as parcerias, e depois nós vimos mais do que contaminação. O crime organizado não está se infiltrando no Estado. Ele se converteu no Estado. Nós estamos falando de uma política degradada. E essa política degradada é fruto, não apenas, evidentemente, mas é fruto de uma orientação taticista, orientada sempre para os impulsos eleitorais, sempre para conquistas eventuais, sempre imediatista, sempre inspirado nas necessidades do varejo da política. Isso faz sentido quando nós fazemos tábula rasa de tudo mais. No entanto, no Rio de Janeiro, isso nos levou, eu ia dizer, ao fundo do poço, eu talvez estivesse sendo otimista dizendo isso, porque esse abismo parece não ter fundo. Isso é reversível pela política, pela luta política, desde que haja, meu juízo, uma compreensão de que não se trata mais de sectarismo ser sectário. É a hora de nós assumirmos o sectarismo em defesa da democracia. A democracia entendida como condições de afirmação, de liberdade, de organização popular nos territórios vulneráveis. Sectarismo no sentido de lidar de forma nítida, clara, traçando fronteiras. Não são fronteiras moralistas, não se trata de distinções morais, de perfis morais, não se trata da recusa ao velho fisiologismo, ao populismo, não se trata disso. Se trata do enfrentamento, não ao crime. Eu acho que essa palavra acaba nos conduzindo de novo a uma certa concepção equivocada, não propriamente ao crime, mas isso acaba beneficiando essas novas modalidades, essas novas configurações de poder que nós chamamos de milícias, e devemos isso a Vera Araújo, a sua coragem e a sua lucidez lá atrás, denominando o que nós chamávamos de polícia mineira de milícia. Isso nos dá mais capacidade de compreensão da complexidade do fenômeno e da natureza própria do fenômeno. Então, eu concluo apelando à sensibilidade democrática de todas e todos, no sentido de compreender que esse é um momento em que as articulações tradicionais do Rio de Janeiro que nos conduziram a esses governos municipais e estaduais se sucederam se rendendo ao crime e reproduzindo as dinâmicas do crime entendido como as afirmações tirânicas sobre territórios vulneráveis e sobre populações. Isso não pode se perpetuar. Ser sectário nesse sentido, nesse momento, significa se render à necessidade de falar de estratégia, de falar do horizonte futuro, de falar das promessas, das expectativas que nos inspirem a sonhar, a descobrir ânimo, força, vitalidade, falar de novo em esperança, desenhando, portanto, passos subsequentes a conquistas imediatas. Nós, eu acho, não podemos continuar cativos de uma mentalidade que se esgota no cálculo tático, na vitória, no varejo da próxima eleição sempre. Isso não significa depreciar, subestimar a relevância das eleições. Nós estamos aqui pensando em como mobilizar da melhor maneira possível a cidade agora, na oportunidade histórica que nós temos nas eleições, para dar passos no sentido da libertação do despotismo que se impôs, se estruturou, permeou, se infiltrou e tomou, de fato, se apropriou plenamente do Estado no Rio de Janeiro. Obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço aqui o convite do Tarcísio, pela bancada aqui, tão bem selecionada, todo mundo aqui com um pouco da história sobre como esse fenômeno começou.
Isso é muito importante a gente falar que todos nós temos que ser contra, né? Porque com a milícia não tem jogo, porque não tem jogo mesmo. Em 2005, quando eu comecei, eu estou aqui até, todo mundo sabe que eu sou jornalista, sou apolítica, sou uma pessoa que tem que ser imparcial, e eu estou aqui, né, representando justamente a jornalista investigativa, como Vera, de como eu cheguei a esse fenômeno, né, em 2005, por meio de informações, pessoas dizendo que tinham grupos de policiais, de pessoas envolvidas em, enfim, esquemas dentro de favelas, dizendo que iriam limpar essas comunidades do tráfico de drogas. Então, você quando vê isso, fala, poxa, mas como? Esse trabalho é do Estado. Esse trabalho não é de um policial aqui que vai tentar levar vantagem de algum tipo. Então, eu comecei a a investigar, né, como repórter, e comecei a ver que aquilo não era o que estavam dizendo de apoio, de autodefesa, não. Eles estavam ali para ganhar dinheiro, eles estavam ali para subjugar as pessoas, estavam ali para extorquir dinheiro dessas pessoas. Então não era uma brincadeira aquilo ali não era para beneficiar a população, aquilo ali era para auto-beneficiá-los, era autoajuda para eles. Então eu fiz essa revelação, coloquei, né, esse nome de milícia, porque durante minha trajetória como jornalista, eu sempre, já tenho mais de 30 anos nessa profissão, e eu acompanhei de perto a ação dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense. Eu pegava o primeiro horário do meu trabalho e eu chegava às 7 horas da manhã e já tinha N chacinas para eu cobrir como jornalista para saber o que tinha acontecido. E aquele fenômeno eu percebi que era diferente, a milícia era diferente do que eu via dos extermínios na Baixada Fluminense. Porque na Baixada Fluminense a gente sabe que muitos grupos de extermínio formados por policiais do batalhão da área exterminavam as pessoas e às vezes tinham dinheiro, às vezes não recebiam nada, faziam aquilo por achar que eles estavam naquela função de matar as pessoas, fazer a tal limpeza étnica ali, né? Negros, pobres, que eles diziam que eram traficantes muitas vezes. E muitas eram de pessoas de bem também. Então, obviamente, que numa situação dessas, ninguém merece ser executado, né? A polícia tem que prender e tem que ter um julgamento justo, não é assim. E nas milícias, o que eu observava é o seguinte, matava-se, o que a gente vê hoje, matava-se, o julgamento deles era ali mesmo, né? Era jogando o corpo em algum lugar e extorquiam as pessoas, dizendo que iam livrar seus filhos do tráfico. Então, naquele primeiro momento, quando eu denominei de milícia, eu falei assim, isso não é um grupo de extermínio comum que eu via lá no passado. Esse grupo aí, na verdade, ele está tendo vantagens também financeiras. Foi por conta disso que eu acabei batizando com esse nome de milícia, que acabou pegando, né? Eu não imaginei em nenhum momento que fosse assim, acabou sendo adotado, né? E virou isso que a gente está vendo hoje. Naquela época, em 2005, quando eu comecei a denominar, falar sobre milicianos, eles tentavam ser candidatos diretamente. Hoje, como os candidatos naquela época, eles acabaram muitos sendo presos, como, né, a gente sabe aí olhando pelos jornais, né, ex-policiais civis, ex-bombeiros, enfim, eles começaram a se esconder, porque eles sabiam que o fato de eles aparecerem ali diante na imprensa, isso era ruim para eles. Então, eles passaram a trabalhar nas sombras. E isso passou a ser mais perigoso ainda, porque para nós jornalistas foi difícil de definir e descobrir quem era o miliciano daquela área. Então, nesse momento que eu peço ajuda, é que vocês possam denunciar, obviamente com segurança, sobre esses casos, para não aumentar ainda mais, que a gente já chegou nesse momento que a gente está vivendo agora. Principalmente quando eu chego aqui,
e vejo o caso da Marielle, né? A morte da Marielle. Quando a milícia chega a eliminar uma vereadora, porque a gente não tem dúvidas, né, de que foram interesses de milicianos, a gente não tem dúvida de que teve interesses políticos e, mais uma vez, o que pesou foi o lucro, a grilagem de terras, enfim, a gente está vendo isso pela investigação da Polícia Federal. E lá atrás, quando a gente começou a investigar, eu, Chico Otávio, meu outro colega de trabalho, a gente investigou o caso da Marielle, a gente percebeu que a polícia, naquele momento, havia algum problema ali, porque o caso não andava. A gente conseguia avançar, chegava lá, dava os nomes aí. O que está acontecendo? Hoje, com o trabalho da Polícia Federal, a gente está vendo em loco, né, vendo isso tudo aconteceu, o relatório acabou de ser entregue ontem, a gente está vendo que aquilo tudo que a gente falava no passado se confirmou. Na verdade, não havia interesse de se investigar quem tinha mandado matar a Marielle, né? Então a gente precisa, nesse momento, fazer essa reflexão e ver que muita coisa depende da gente. Depende dessa união, depende desse momento que a gente está aqui discutindo esse assunto para nos tornarmos fortes, para evitar que outras Marielles sejam executadas. Porque todo mundo que tenta ir contra as milícias e, de certa forma, contra as organizações criminosas, de um modo geral, porque não é só milícia, a gente sabe aí, a gente vê em outras situações, a gente vê o tráfico, tudo bem, a gente vê as milícias, mas a milícia... mas por que você só vê a milícia? Não, a gente vê a milícia, vê o tráfico, vê o jogo do bicho, mas acontece que a milícia tem as piores coisas ali por trás. Tem o policial, tem o político, então é uma coisa muito mais assintosa, digamos assim. Então, e se a gente não tiver, se nós não formos nos unirmos e criar uma força nisso, porque só com isso, porque mataram Marielle, mas surgiram várias pessoas com o mesmo idealismo de Marielle, que estão aqui, nós todos estamos aqui. Então, se nós nos unirmos, nós seremos mais fortes. Isso é fato, é fato. Assim como eu, como jornalista, eu tenho outros colegas, como Rafael Soares, que está chegando por aí, o Sérgio Ramalho, todos nós temos um trabalho em cima disso, de tentar investigar, de tentar apurar, para poder fazer a diferença e que chegue também nos policiais que são sérios. A gente acabou de ver aí a Polícia Federal fazendo um bom trabalho, a gente tem o Ministério Público, tanto estadual como o Ministério Público Federal, com pessoas sérias, pessoas honestas. Então, nem tudo está perdido. Eu tenho 2 minutos ainda para falar, mas eu queria exaltar isso. E está aqui, chega a dar que a gente lembra daqui da cena, né? O caixão da Marielle atravessando essa escadaria, né? E as cenas que vão ficar gravadas para a eternidade, na nossa memória, né? Eu me lembro que eu vim uma semana depois, visitei o gabinete da Marielle, querendo saber se eu achava algum resquício de alguma informação ali para poder pegar o fio da meada, né? Então, hoje, quando eu venho aqui, depois de tanto tempo, eu acho que o trabalho valeu a pena, porque se a gente está aqui, é porque uma coisa mudou. A gente está vendo lá, hoje, como tem 2 meses, como o Tarcísio falou, que os acusados estão presos. Quem imaginou ver um conselheiro, um deputado federal, um delegado preso? Então, juntos, isso é a prova de que juntos nós podemos fazer a diferença. Obrigada, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje. Venho representar essa organização e, obviamente, dimensionar minha fala a partir do que significa o assassinato de Marielle para a gente debater sobre o contexto de atuação dessas forças políticas criminosas que sitiam a cidade, como a gente muito bem colocou aqui, e começar dizendo que é muito importante que a gente não só se lembre que houve esse novo capítulo que se abriu a partir de 24 de março desse ano,
com as prisões dos irmãos Brazão e do ex-chefe de Polícia Civil Rivaldo Barbosa, mas que esse caso não está encerrado. A gente ainda tem um longo caminho pela frente no sentido da garantia da real responsabilização, não só dos executores quanto dos mandantes desse crime, e até o momento ninguém foi condenado pelos assassinatos de Marielle Anderson. Então é importante a gente relembrar que essa luta continue, que a mobilização coletiva é fundamental para a gente alcançar mais esse passo no que é esse contexto de etapas da justiça, né? A condenação dessas pessoas é uma parte do todo do que significa lutar por justiça por Marielle. É sobre esse outro caminho que eu também quero discorrer aqui. Eu acho que quando a gente se depara com essa iniciativa, uma iniciativa que se propõe a debater segurança pública no Rio de Janeiro, eu também acho fundamental que a gente se lembre sobre quem são as pessoas, especialmente quando a gente fala do contexto de eleições municipais, que vão fazer a disputa desses territórios sitiados. Quem são as pessoas que, inclusive, fora dos contextos político-eleitoral, fazem a organização política de território? Em particular, a gente está falando sobre a liderança de mulheres negras nesses territórios. A gente está falando aqui, e eu quero relembrar a gente sobre o que significa a trajetória política de Marielle antes da atuação parlamentar. Existe uma história anterior a isso, e essa história atravessa o que é a relação com o território de favela, atravessa a relação com o que é desafiar esses poderes nesses territórios, e mais do que isso, quando a gente tem esse assassinato, a gente está efetivamente vendo uma realidade onde há uma constatação de que os nossos corpos são tratados como corpos matáveis. Não era a Marielle a única que, de alguma maneira, se relacionava com essa dimensão para debater segurança pública, mas é escolhida como corpo para ser matado porque, historicamente, somos nós as principais vítimas desse tipo de violência letal. E é por isso que eu venho aqui para dizer que, apesar de parecer distante, e eu sinto falta desse debate quando a gente olha para a atuação dos partidos políticos hoje, a gente precisa entrar no debate sobre as próximas eleições municipais, pautando o debate sobre violência política de gênero e raça e o que ela significa para a vida de mulheres negras como Marielle, que tiveram a sua vida atravessada pela violência. Não dá mais para que partidos, inclusive partidos do campo da esquerda, não se comprometam e tenham uma postura absolutamente negligente com relação a essas vidas, especialmente depois de acontecer em 2018. O que acontece, o que a gente vê na prática, são mandatas ou candidaturas de mulheres negras competindo entre si para ter priorização desses partidos, competindo entre si para acessar financiamento para construírem as suas campanhas, competindo entre si, inclusive depois de eleitas. E isso não se dá porque a gente quer competir entre si, porque a nossa construção é uma construção coletiva. Os partidos têm nos levado a nos degladiar entre si. Então é fundamental que os partidos que se veem representados nesse espaço aqui hoje, que as direções partidárias, que dirigentes partidários se comprometam esse ano para que a gente veja medidas concretas, práticas concretas para prevenir e para enfrentar a violência política na prática. E o que eu estou dizendo aqui é que não só a gente quer ver financiamento para essas mulheres para garantir, num ano em que o fundo eleitoral tem o dobro do seu valor em comparação ao último ciclo eleitoral, a gente quer ver esse dinheiro ir priorizado para pessoas como Marielle. A gente quer ver essas pessoas poderem fazer essa disputa e a gente espera que os partidos se comprometam com isso. Mais do que isso, a gente quer ver os partidos políticos que estão aqui e os que não estão aqui se comprometendo a construírem protocolos e acolhimento dessas mulheres quando elas sofrem violência. Organizações como o Instituto Marielle Franco acompanham, infelizmente, todos os dias, gente, todos os dias, mulheres em desespero, mulheres que dizem que vão abandonar a política depois de eleitas, mulheres que estão construindo a sua candidatura e que passam por violência, as suas candidaturas ali no processo eleitoral, que passam por violência política nesse contexto. Isso também é falar sobre o poder dessas forças políticas criminosas. Isso também é falar sobre o que é o sentido da democracia para esses partidos. Se esses partidos não entendem que a vida dessas mulheres, de mulheres como Marielle, não são prioridade para disputar esse sentido de democracia, então esses partidos não estão pregando premissas democráticas. É fundamental que a gente saia dessa conversa aqui hoje com todos os partidos efetivamente se levantando e tomando compromisso para garantir que o que aconteceu com Marielle, que atravessou a sua vida e levou a sua vida embora e que não garanta que ela esteja aqui hoje para fazer essa disputa acontecer, não se repita com mais ninguém, em nenhum momento. Então eu coloco o Instituto Marielle Franco à disposição, convoco os partidos políticos que estão aqui hoje
para conversarem com a gente, porque a gente precisa sair desse lugar. Essa cidade é uma cidade que se movimenta por conta das mulheres negras que estão na base fazendo a política acontecer e dando sentido para a vida de muitas pessoas que em vários momentos não viram esses partidos disputarem as suas vidas, dizerem que as suas vidas eram importantes. É essa a mensagem que eu quero deixar aqui hoje e eu convido os partidos que estão aqui para conversarem com a gente e construírem essas soluções. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Queria começar aqui saudando a campanha Com Milícia Não Tem Jogo. Acho muito importante a gente conseguir estar juntos aqui hoje. Muitas pessoas queridas aqui, aí, enfim, todo mundo aqui. A gente não vai conseguir realmente dar nenhum passo sem esse tipo de articulação entre tantas pessoas, tantas frentes de luta, tantas entradas profissionais, enfim, eu acho que se tem algo que todo mundo, me parece, compartilha e que faz a gente estar junto aqui hoje, é esse sentimento de que esse que foi talvez o assassinato político mais importante da história do Rio de Janeiro tem que ter consequência. Tem que ter consequência. E aí consequência significa... O negócio se desdobra, né, em várias dimensões, né? Acho que a primeira consequência, talvez a mais importante, é a consequência de justiça, como foi dito aqui, quer dizer, para as famílias de Marielle Anderson, é muito importante que a justiça seja feita. E eu acho que essa é a primeira consequência, a mais importante, é que nós temos que estar sempre atentos. Que a gente chegou até aqui, né, houve toda uma mobilização até aqui, da primeira etapa, né, da investigação com relação aos executores, para a segunda etapa dos mandantes, e a pressão, a organização, né, enfim, os debates, as articulações, me parece que foram fundamentais para que a gente conseguisse ter as consequências nessa dimensão mais jurídica, né. Por outro lado, eu acho que, com relação ao fenômeno das milícias, né, as milícias, a Vera fez aqui uma recapitulação histórica, né, elas são herdeiras dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte, mas nesse formato mais recente, né, enfim, tanto na Baixada quanto na Zona Oeste, é o grupo armado mais recente aqui no Rio. E foi o que mais cresceu nos últimos 15 anos. Então, eu acho que isso dá um pouco a dimensão do tamanho do nosso desafio para o enfrentamento das milícias. Enfim, concordo muito com o que o Luiz Eduardo acabou de falar, ou seja, encarar o que nós chamamos de milícia só pelo prisma de uma organização criminal, enfim, de um grupo armado, etc., é extremamente redutor, porque as milícias, no fundo, elas são uma forma de governo desse estado, dessa cidade, que é a maneira como se governam diversas dimensões da nossa vida. Por exemplo, a maneira como se governa a economia desse estado. Sabe, aquele dia, um aluno meu, numa aula, estava me contando uma história, não tenho isso na cabeça agora, me desculpe. Advogado da advocacia negra, contando de um caso que ele pegou, de um rapaz, catador de lata, que tinha tido seus documentos de identificação roubados e que ele teria que pagar durante 3 anos R$200 por mês, né, por conta dessa história. Enfim, eu não tenho tempo aqui de contar todo o caso em si, mas o fato é que no cartório não se acham os registros dessas pessoas. A professora Lia Rocha, deve estar por aí também fez relatos etnográficos de moradores de rua, não sei se que eles têm os milícias. Mas isso vai desde o catador de lata do morador de rua até os aspectos mais estruturais da nossa economia. Falando o caso Marielle, mostra, por exemplo, que a habitação, né, enfim, a área habitacional inteira, ela funciona em favor das milícias. Isso significa uma série de atores por dentro, por fora, pelo lado, empresas, enfim. Nós estamos falando de processos que são estruturais. Né? E é uma economia miliciana, né? Ela é uma economia extrativa e extorsiva. Acho que são essas as duas grandes dimensões
que conformam um tipo de atuação que é absolutamente predatória, uma economia de pilhagem. Né? É disso que se trata as milícias, do ponto de vista econômico. Então, uma das coisas que nós estamos discutindo bastante, eu acho que é um elemento fundamental de enfrentamento das milícias, é a gente restituir as capacidades regulatórias do Estado no Rio de Janeiro. Ou seja, como é que a gente consegue trabalhar a partir de uma dimensão de regulação de mercados urbanos, regulação do mercado de terras, regulação do mercado... Outro dia, eu acho que foi até no Globo também, velho, que é uma matéria sobre o quanto que a desregulamentação do transporte abriu caminho para a exploração das vans. Veja, isso a gente pode abrir para vários outros setores que a gente quiser pensar aqui. Às vezes a gente tem a presença do Estado ali, mas a gente não tem as capacidades regulatórias afirmadas e funcionando ali de maneira a permitir que uma economia não predatória, não monopolista, né, essa economia não extrativa, ela funcione de uma outra maneira. Isso, do meu ponto de vista, seria muito mais eficiente para atuar sobre essas bases econômicas das milícias do que esse conjunto de operações policiais que a gente tem visto aqui no Rio de Janeiro como a única ação na área de segurança pública, que é absolutamente ineficaz, faz uso, né, enfim, da violência de Estado, né, enfim, sobretudo sobre os corpos negros, das pessoas moradoras de favela, com marketing político, que a Jaqueline chama de política do cabrito, né, síndrome do cabrito, sobe o morro, desce o morro, e esse espetáculo, né, enfim, tem a sua serventia, né, o seu impacto político, infelizmente, mas atuar sobre esses mercados de forma regulatória me parece que seria muito importante. Para que seja possível atuar de forma regulatória nesses vários mercados de atuação das milícias, que é o que permitiu esse crescimento, é isso que eu estou querendo dizer, né? Enfim, foi esse modelo de negócio diversificado que faz da cidade o palco de enriquecimento desses grupos, né? Seja habitação, infraestrutura urbana, transporte, lixo, água, gás, internet, são todos elementos da produção das cidades, né? Enfim, enquanto a gente não conseguir tornar isso, de alguma maneira, objeto de intervenção, enfim, de mediação efetivamente pública, a gente não vai conseguir enfrentar. Para fazer isso, só conseguindo avançar numa segunda tarefa que é igualmente importante, que é a descooptação do Estado e das polícias. O que garante a proteção para a exploração predatória desses mercados é o envolvimento de agentes públicos, e aqui, claro, policiais, há que se trabalhar, e isso acho que é uma frente de luta comum aqui também, né, enfim, na construção das formas de controle democrático da atividade policial, controles internos via corregedorias, controles externos via Ministério Público, mas eu diria também um controle social. Eu acho que já passou da hora da gente ter, aqui como temos vários representantes políticos, já passou da hora da gente ter instâncias de participação das pessoas que são atingidas pela violência do Estado no controle da atividade policial também, porque são essas pessoas que são as mais interessadas. As mães de violência de vítimas do Estado são aquelas que sempre impulsionaram esse debate aqui, né, nessa cidade. Elas têm que fazer parte das práticas de controle social das polícias também. Temos que atuar, portanto, na descontaminação política e policial. Só me sobrou 2 minutos. Então eu gostaria, na verdade, de fechar minha fala dizendo que tudo isso que eu falei aqui em direções muito genéricas, 10 minutos não dá para detalhar absolutamente nada, né? Enfim, só vai poder ser feito se a gente continuar unidos, se a gente continuar articulados, se a gente conseguir conversar com as pessoas que são diferentes de nós, conversar com campos opostos, que a gente consiga fazer disso que está aqui nesse momento, né, povoado por todos nós, alguma coisa que cada vez mais pode crescer, porque o desafio é enorme e a responsabilidade de fazer isso, né, é fundamental. Memória, a honra de Marielle e Anderson. Muito obrigado. Número 1, gente, no Rio de Janeiro se governa com o crime e não contra ele. A economia política itinerante do crime tem elevada rentabilidade eleitoral.
Nós estamos há 40 anos no Rio de Janeiro fabricando um marketing do terror chamado guerra contra o crime. É a guerra contra o crime que criou e organizou os domínios armados. Faz-se a guerra contra o crime para vender a paz do arrego, a paz da propina, a paz do cemitério, para renovar o preço do alvará de arrendamento dos territórios populares. Eu queria deixar claro que quem administra a população, controla território e regula mercado legal e ilegal, governo é. O nosso problema é político e a nossa solução é política. É muito importante que a gente tenha clareza disso. Por quê? Por que isso funciona e tem dado certo? Porque a insegurança pública é um projeto de poder que tem tido essa rentabilidade eleitoral. E por que tem? Porque o melhor dinheiro para fazer caixa 2 de campanha é carreira eleitoral. Quando eu estava lá, dando meu depoimento na CPI da milícia, eu disse que iam subir a rampa do Palácio. Eu cansei de avisar, não é o crime que entrou na política, é a política que organizou o crime. E isso é muito importante que a gente tenha claro. Se todo mundo aqui quiser brincar, e é muito sério no Rio de Janeiro, porque hoje o que a gente vive é o Estado brigando com o Estado, o tráfico no meio, procurando saber qual é a aliança provisória que ele vai fazer, que dá estabilidade aos seus contratos, e a população ali exposta à bala achada, à bala chamada bala perdida, ao tiro amigo, que é o que o policial também vive. No estado do Rio de Janeiro, e sobretudo na região metropolitana, a polícia do bem está sendo acuada e expulsa das ruas pelas polícias do bem, dos bens. Quem tem feito os policiamentos nos espaços aqui no Rio de Janeiro tem sido firmas clandestinas de segurança, o que a gente chama de milícia, terceiro comando, comando puro, enfim. Ou seja, o Estado terceirizou. Isso por quê? Porque o Estado tem funcionado como uma grande imobiliária que arrenda território, faz operações exatamente para tirar um traficante de estimação e pôr outro, para poder negociar o preço desse arrendamento. O Estado tem funcionado como uma agência reguladora do crime para o bem e para o mal. É bom que fique claro isso, porque muitas das nossas soluções, aqui a solução vem primeiro e o diagnóstico depois. Mas nós sabemos que o problema está dentro dos palácios, que eu estou diante de um. Tá certo? Por que o tiro porra de bomba, que tem alta visibilidade, que cria pânico e temor? Por que isso? E é da favela. Porque o medo é péssimo, conselheiro. Diante do medo, cada um de vocês e eu também abrimos mãos das garantias individuais e coletivas em favor do primeiro fortão de ocasião que nos prometa proteção. O miliciano, gente boa, o traficante, sangue bom, o musculoso da academia, o primo forte. O problema é que seu protetor de hoje será o seu tirano de amanhã que vai te cobrar taxa. E a milícia cresceu, como falaram os meus colegas aqui, por uma razão básica. Se todo mundo quiser brincar de montar sua milícia, 4, pelo menos 5 coisas básicas que dão uma vantagem, porque não tem Estado paralelo, porque não tem Estado ausente. O Estado negocia sua presença nos territórios, como eu tenho dito. E para montar uma milícia, você tem que ter matrícula e tinta na caneta. Você tem que ter arma que valide a tinta na caneta, você tem que ter lastro político, você tem que ter passabilidade para levar o traficante do Rio de Janeiro para a Baixada Santista, porque sempre vai ter uma fronteira que vai exigir um carimbador audaz de dentro do Estado, que tem expertise no conhecimento da máquina pública, que tem passabilidade, tem trânsito, tem endereço, tem CPF. E mais que isso, gente, tem tiro certo. Então, hoje o crime, o chamado tráfico, aluga os serviços de segurança da milícia por uma razão básica. A logística, você não tem como pôr sua cocaína na Bradesco de Seguros, mas porque dá a segurança, da lógica criminal que nos extorque a arma. Nós estamos em ano eleitoral, que é o ano de inflação das taxas cobradas pelo tráfico de um lado e pela milícia do outro. É disso que nós estamos assistindo. E isso tem solução, sim. Eu não gostaria de terminar minha fala, quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Não, para cantar. Não gostaria de terminar a minha fala no mundo do tarja preta, no mundo do corta-pulso. Olha como é que a vida é uma desgraça, olha como está tudo contaminado, olha como foi sim a política que organizou o crime. Foi para isso que nós criamos uma polícia de espetáculo e criamos o crime, a ostentação com alta visibilidade, porque o medo chega a todos nós, o barulho, o som do tiro, o ratatá. Eu queria deixar claro que operações policiais é uma das ferramentas nobres e caras de qualquer polícia no mundo democrático. É o estado da arte da ação de polícia para fazer o relógio andar para trás e produzir baixa zero. Mas a banalização das operações não serve à natureza do trabalho de polícia. E por que não serve? Porque não é possível produzir controle sobre território e população.
com operações policiais. E o que garante o efeito repressivo ou de qualitativo da polícia é o arroz com feijão do cotidiano. É tudo aquilo que está ao alcance das nossas mãos, que é de baixo custo, né? Que é administrativo, procedimental, e não precisa mudar a Constituição nenhuma, ainda que a Constituição de 88 seja cotó e perneta no que diz respeito, né, à segurança, como esse lugar por onde os direitos se afirmam, uma espécie de sambódromo por onde os direitos desfilam. Então vejam, que se o problema é político, a solução é política. E eu queria adiantar e dizer o seguinte, eu poderia aqui, né, fazer uma lista de iniciativas na área de regulação, de controle urbano, de mobilidade, que é o centro dessa discussão, mobilidade socioespacial, cujo município tem um papel decisivo na sua gestão. Tá? Mas o que? Eu não vou fazer cloroquinagem científica, eu não vou fazer fake science, né? De ficar vendendo terno de defunto, e a metáfora é essa mesma, que o defunto veste porque já morreu. Se o problema é político, a solução é política. Isso é dizer, nós pesquisadores, gestores, professores, observadores, cidadãos, temos um acúmulo de saberes. E esses acúmulos de saberes ofertam para todos nós inúmeras alternativas, e não apenas uma. A melhor alternativa, ou o conjunto de alternativas melhores, são aquelas que são pactuadas politicamente, que se tornam estáveis num programa de governo, um programa que nós possamos controlar, que nós possamos cobrar, que nós podemos produzir estabilidade, previsibilidade, transparência e responsabilidade nas ações. Aqui não, aqui no Rio de Janeiro tem funcionado foi exatamente para poder explorar o voto, explorar o medo, a política dos 3 S's, que eu chamo. O que é os 3 S? Primeiro, você dá susto na população, você diz que a situação está grave, troca os tiros, porque tiro se ouve à distância, som, fúria e ação, a moda Shakespeare. Aí todo mundo fica morrendo de medo, abre mão das garantias individuais e coletivas, como eu falei. Diante do susto, aparece sempre um peito de pombo com cara feia que dá soco na mesa e diz que com ele bandido não se cria, porque alguma coisa tem que ser feita, qualquer coisa, de qualquer maneira, por qualquer um. Passamos então um cheque em branco, uma procuração em aberto, que nos destitui. Troque seu cadáver por um milheiro de tijolo, porque primeiro tem tiro, porra de bomba, depois vem a dimensão patética de aparelhamento das políticas sociais e culturais para razões securitistas, restritivas de liberdade. Depois de produzir, né, o surto de autoridade, vem os soluços operacionais, que é a política de ostentação, né, do tiro, porra de bomba, que retroalimenta essa economia política itinerante do crime, em que as pessoas começam sendo, né, funcionárias, depois se tornam sócias e também patrão. É disso que estamos falando. Tem saída? Tem. A melhor saída é aquela que nós pactuamos. Nós, como pesquisadores cientistas, estamos aqui para oferecer alternativas técnicas, mas as alternativas técnicas não são necessariamente as melhores, porque elas precisam ser viáveis, elas precisam ser validadas pela sociedade, elas precisam ser pactuadas pelos eleitores. É por isso que estamos aqui para fazer política. A solução o problema é política, a solução é política. Por fim, não se pode pensar a política sem sentir a dor dos outros. Se faz política sentindo a dor dos outros, se faz política com compaixão. E por fim, dizer para vocês que segurança é abundância de futuro, segurança é previsibilidade, segurança é regularidade. Eu sair daqui, tomar minha cerveja e ter minha cara aqui no amarelinho e voltar para casa a hora que eu bem entender como uma mulher. E entrar sem precisar que alguém me vigie. Isso é segurança. Mobilidade, circulação de ideias, valores, pessoas, bens e serviços de forma translocal em larga escala. Não estamos aqui para viver confinados, não estamos aqui para viver em isolamentos policiais, sociais, não estamos aqui para viver no mundo da política do emoticon, da política do Big Brother, todo mundo confinado no aplicativo. Estamos aqui para produzir essa mobilidade, esse encontro de diversidade, esse exercício de diferença. E é assim que a gente mede segurança. Mede segurança pelas mobilidades, pelo acesso aos bens urbanos e sociais, os quais o governo municipal tem um papel decisivo na sua orquestração e gestão. Obrigado. Vou tentar ser breve. Primeiro, desculpa o atraso, eu, enfim, sou um operário da notícia e sexta-feira, os operários da notícia, é o dia cruel. Estava longe do centro, foi difícil chegar. Mas, enfim, eu estava pensando, quando vindo para cá, né, sobre o que eu ia falar e como é que eu ia abordar essa questão das milícias, eu queria falar um pouquinho sobre, aproveitando a deixa da Jaque, né, essa relação entre milícia e política, que, enfim, as coisas estão muito embrenhadas. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da relação não só
da milícia como produto, né, da política, mas também não como produto de dentro do Estado, né, como produto das polícias, mas também como produto de escolhas políticas. Né? E eu queria fazer isso de uma maneira que eu sei fazer melhor, que é, enfim, contando uma historinha, que é basicamente isso que a gente faz todos os dias no jornal. A história é sobre um sargento PM, chamado Rony Lessa. Rony Lessa, dentro da PM, a primeira vez que eu ouvi falar em Rony Lessa tem 10 anos. Eu trabalho com segurança pública no Rio tem 12, e o Lessa, desde a primeira vez, nas primeiras vezes que eu entrei em delegacias no Rio, né, principalmente, porque ele foi um policial militar adido durante muito tempo, eu ouço falar nesse cara que dentro da polícia é tratado, e pelo menos era tratado, né, como uma lenda. Um cara praticamente um Robocop. Um policial que todos os outros policiais elogiavam pela postura em operações, pela postura em incursões dentro de favela. E, enfim, depois que o Lessa foi preso, o meu interesse por ele aumentou muito e obviamente, eu queria entender como é que o Robocop tinha virado um matador de aluguel. E para entender isso, eu tentei pegar os rastros que ele tinha deixado dentro da PM. O que tinha dentro da corporação que citava o nome do Lessa? Né? Quais são os documentos que a PM tem sobre o Lessa? Quais são as lembranças que o Lessa deixou dentro da PM escritas, impressas? Enfim, depois de algum tempo, consegui, via lei de acesso à informação, todas as sindicâncias, todos os procedimentos internos da PM que ele tinha respondido. E, para minha surpresa, enfim, são mais de 20 procedimentos. A maior parte desses procedimentos tem como resultado a morte de alguém. E nesses procedimentos, no final deles, não só o Lessa, a investigação, né, leva a uma absolvição dele, enfim, a uma conclusão de que não houve crime, como pelo contrário, a conduta dele é elogiada em todas as ações. E me detendo um pouco mais sobre esses casos, tentando entender, indo nos lugares, falando com as testemunhas e tal, você começa a perceber que todos esses casos que levaram a absolvições e que levaram não só a absolvições, mas também elogios internos, a promoções. O Lessa, só para vocês saberem, entre 97 e 98 ele sai de soldado e vira sargento PM, um período de menos de 2 anos. Isso é uma promoção absurda, dentro da PM isso é muito raro. E nessa época ele trabalhava no 9º Batalhão com o Coronel Cláudio, também condenado por outro assassinato muito conhecido, outro crime político, né, contra o assassinato da juíza Patrícia Cioli. Os dois trabalhavam juntos na mesma patrulha e os dois ascenderam juntos na PM, muito antes dos crimes. E o Lessa, nesse período, ele ganhava elogios, ganhava promoções, ganhava gratificações, bonificações financeiras por ocorrências que geravam mortes e não só, ocorrências que tinham claras violações de direitos humanos. Consigo citar aqui em caso de tortura, tem caso de desvio de arma, desvio de fuzil, tem caso de execução sumária. E o Estado aplaudiu isso. E o mais chocante para mim na história do Lessa não é nem só a história do Lessa. É que eu comecei a perceber, pelas minhas andanças pelo Rio, que essa é uma história que se repete muito. Geralmente, policiais que matam são policiais que são aplaudidos, são policiais que são promovidos. Ou seja, essa é uma escolha política. A gente escolheu, e o Luiz Eduardo sempre faz questão de dizer que houve exceções, em alguns tempos houve exceções, mas a questão é que essa política, e eu sempre falo isso, né? Eu cubro o período eleitoral no jornal e eu não gosto de cobrir o período eleitoral, eu odeio cobrir a eleição, pelo simples motivo de que na pauta de segurança pública, que é a pauta que, enfim, me interessa, a pauta que eu cubro, o debate de segurança pública ele é pautado única e exclusivamente por um discurso hegemônico que, se você sair desse discurso, você perde qualquer viabilidade eleitoral, que é o discurso do combate, entre aspas, ao crime, que é o mesmo discurso que levou ao Lessa.
o gatilho que o Lessa puxou, não só em março de 2018, mas ao longo dos mais de 20 anos dele na PM, não foi só o Lessa que puxou. Hoje eu tenho para mim isso está muito claro. O Lessa puxou o gatilho junto com uma população inteira que fez escolhas políticas, que colocou uma classe política e que ao longo de mais de 30 anos escolheu a mesma política. A política do combate ao crime, a política da invasão de favela, a política de premiar os policiais que fazem isso bem. Os Robocops do Rio de Janeiro viraram matadores de aluguel. Se isso não levar a gente a uma reflexão sobre se essa a política que a gente quer, principalmente no campo da segurança, enfim, eu não sei o que vai levar a uma reflexão. Por isso, assim, a minha colaboração aqui é muito nesse sentido, de tentar, eu tento mostrar, a minha missão, acho que é tentar mostrar com histórias, com fatos, como é que a gente chegou até aqui. E eu sou muito ruim de responder perguntas, né? Eu prefiro fazer essas perguntas do que responder. Então, assim, eu não sei, não faço a menor ideia de como a gente vai sair do lugar onde a gente está. E, enfim, nem sou eu que vou responder. Mas o primeiro passo para isso é encarar essa situação, é entender que tudo que a gente fez nos últimos 40 anos nessa área levou a que o Lessa puxasse o gatilho. Levou a que os Rony Lessas continuem puxando o gatilho. O Lessa está preso, mas, enfim, uma geração deles está ainda nas ruas. E a gente continua a produzir matadores de aluguel. O Estado continua a produzir mão de obra para o crime. Não é possível que essa tomada de consciência não gere uma mudança política. E a gente, para mim, o maior desafio é esse, é comunicar isso. Enquanto as pessoas não tomarem consciência dessa situação, a gente vai continuar puxando o gatilho junto com o Lessa. É isso, gente. Boa noite. Bom, bem, primeiro queria agradecer muito por poder estar aqui, esse convite de estar aqui participando dessa discussão. Uma discussão que envolve a todos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Eu começaria dizendo que acho ela central, e é central que esse debate seja posto dessa forma, no meio da rua, porque, afinal de contas, um evento como a milícia não é um desvio do Estado brasileiro, não é uma corrupção do Estado brasileiro. A milícia é a essência do Estado brasileiro, é a regra do Estado brasileiro desde o seu início. Esse processo não é um processo que caiu do nada, que apareceu porque, afinal de contas, existiam pessoas que, de uma maneira ou de outra, distorceram que era a função da polícia brasileira e coisas assim. Não, sempre foi assim. E é importante a gente entender isso de uma maneira muito clara, porque este é o nosso maior desafio. Nosso maior desafio político é destruir esse Estado, que, no fundo, é um gestor de uma guerra civil não declarada. Essa guerra civil, como foi levantada aqui em vários momentos, é uma forma de governo. É a base do que significa governar o Brasil. Governar o Brasil é organizar uma guerra civil contra seu povo. A gente sabe disso muito bem, porque, afinal de contas, significa, entre outras coisas, que você lembra para um setor fundamental da população, para um setor que tem raça, para um setor que tem classe social, que ele é matado. E se ele morre, não vai acontecer nada. Não tem lágrima, não tem dolo, não tem tristeza, não tem nada. Ele é completamente vulnerável. E ele é completamente vulnerável a funcionários do Estado. A funcionários do Estado, como bem colocou aqui, não são pessoas que são execradas no interior do Estado. São pessoas que são reconhecidas no interior do Estado. São pessoas que são vistas como modelos no interior do Estado. Veja, isso não é estranho para um país como o Brasil. Eu lembraria aqui o que diziam um dos maiores brasileiros que a gente conheceu, Celso Furtado. Esse país, economista, ele nasceu como um experimento econômico. Ele não nasceu como uma sociedade. Ele nasceu, teve uma célula de inauguração, que era o latifúndio primário escravagista exportador. Ou seja, era esse latifúndio baseado na mão de obra escrava, que é baseado também no roubo de terra, baseado na morte de indígenas, baseado na ocupação, baseado na grilagem. Essa grilagem que hoje é ainda um elemento fundamental do funcionamento das milícias. Foi assim que esse país nasceu. Esse país nasceu de roubo de terra. E ele continua sendo um país de roubo de terra.
Só que o fato é que se essa é a nossa célula elementar, isso significa que mesmo depois do ocaso dessa figura econômica do latifúndio, escravagista, primário exportador, fica o negócio e constitui a sociedade brasileira. E isso que constitui a sociedade brasileira vai ser uma divisão. A gente aprendeu a dividir sujeitos entre dois tipos. Aqueles que são reconhecidos como pessoas, então aqueles que de uma certa maneira têm direito a um Estado protetor, têm direito à autodefesa, se ele morre tem dolo, tem tristeza, tem choro, e aqueles que caem à condição de coisa. Não tem direito a Estado protetor nenhum, tem direito a um Estado predador, tem direito, na verdade, a nada, a ser espoliado a todo momento, e quando morre, não tem dolo, não tem tristeza. Tem, como a gente vê nos jornais a todo momento, 9 pessoas mortas na última batida policial da Baixada Santista. 35 pessoas mortas. 35 pessoas mortas. Sem história, sem cara, sem nada, sem comoção nenhuma. Simplesmente um número, como se fosse a perda de um objeto, como se fosse a perda de uma coisa. Isso instaurou a sociedade brasileira. Esta é a sociedade brasileira. Certo? É contra ela que a gente tem que se bater. E é fato, é claro, que ela consegue se perpetuar da maneira mais profunda possível. Porque, como bem levantou aqui, sabe, o elemento fundamental, o afeto fundamental que justifica isso, é a gestão política do medo. É o fato de que o medo é o elemento constituinte fundamental das nossas vidas. Certo? Aquilo que, de uma certa maneira, cria coesão social. Certo? E mais, quem produz esse medo é quem vende a solução. Essa que é a coisa fantástica. Então, quem produz o medo é o cara que ao mesmo tempo produz o medo e introduz a maneira que ele aparentemente conseguimos livrar do medo. Então isso mostra um dado absolutamente elementar, certo? Que na verdade esta dinâmica ela é parte do problema. Quando a gente fala sobre a polícia brasileira, certo? A polícia brasileira não é solução para problema algum. A polícia brasileira é o verdadeiro problema. Ela se constitui como um problema central da nossa sociedade. Por quê? Porque ela entende a sociedade como um inimigo. Certo? Um país que tem uma polícia como uma polícia militar, uma excrescência com uma polícia militar, certo? Ou seja, uma polícia que utiliza a lógica militar para se relacionar a conflito social, para intervir em conflito social, significa, basicamente, um setor armado da sociedade brasileira que entende a população brasileira a partir de uma lógica amigo-inimigo. Só que não cabe a lógica amigo-inimigo no interior da vida social. Certo? Quem é o inimigo da sociedade brasileira? Então, é claro que a não ser ver, consigo ver aqui, consigo ver no Palácio Planalto, no Palácio Planalto hoje não, mas consigo ver no Congresso Nacional. Mas a sociedade brasileira, certo? Então, esse eu acho que é um elemento absolutamente central. Durante décadas e décadas, nós, da esquerda do Brasil, a gente viu essas questões como uma questão que não era a questão central. No entanto, esta é a questão central. Não há nada que seja possível de ser feito nesse país sem desmontar, de uma vez por todas, um Estado que gere o poder de vida e morte sobre os seus cidadãos, que gere a decisão sobre a vida e morte dos seus cidadãos. Ora, esse Estado é o nosso maior inimigo. Desmontá-lo é a nossa função central, porque isso significa garantir aquilo que é a verdadeira segurança da população brasileira. Segurança da população, ela não tem que ter medo da polícia, ela não tem que ter medo de ser exterminada, ela não tem que ter medo de levar uma bala perdida e não tem nenhum direito. Porque assim, eu terminaria só lembrando o seguinte, o que a gente conseguiu fazer hoje não foi uma democracia. Esse país nunca foi uma democracia. Quando anos atrás as pessoas falavam, a gente tem que defender a democracia, muitos de nós achavam graça. Porque afinal de contas você não defende o que você nunca teve. Você não defende o que você não construiu. O que a gente conseguiu fazer foi uma democracia geograficamente situada. Uma democracia que funciona em certos bairros das grandes cidades. Mas você sai deles, não tem mais isso. Porque não tem integridade, garantia de integridade física, não tem garantia de direitos elementares, não tem nada, não tem a garantia de que a polícia não vai arrebentar a tua porta, botar uma arma contra você na tua cabeça, olhar para o sabão em pó que está lá na sua casa e perguntar, você roubou da sua patroa ou não? Então não tem isso. Então, na verdade, a gente fracassou.
A gente fracassou redondamente em conseguir constituir uma democracia nesse país. É daí que a gente precisa partir. Isso não é um tipo de derrotismo ou nada parecido. É compreender quais são nossas tarefas reais. Quais são nossas verdadeiras tarefas. E a gente vai continuar fracassando se a gente naturalizar a estrutura de mando, de comando, de extermínio que faz parte das nossas vidas, da nossa sociedade, através da estrutura da polícia, da estrutura das suas polícias e da estrutura do Estado. Era isso. Muito obrigado. E a milícia talvez seja o maior tormento que a população fluminense enfrenta nos últimos anos, mas ela não começa agora. Inclusive, a reconfiguração da milícia na forma como a gente conhece hoje, ela deita raízes nos processos de exclusão que forjaram o Estado do Rio de Janeiro. Começa com a constituição dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense, que se valem da especulação fundiária, que se valem da interdição dos acessos aos centros urbanos e da total ausência do Estado na forma de serviços essenciais naquelas localidades para vender esses serviços e exterminar qualquer um que se levantasse contra. E a milícia, a partir da Escuderie Lecoq, a partir dos grupos de extermínio, dos esquadrões da morte que se espalharam no estado do Rio de Janeiro e já na década de 60 conseguiam eleger os seus representantes, vai se sofisticando, porque a lógica da cartelização da vida e do acesso à cidade, ela é marca fundamental dos processos de sociabilidade que nós vivenciamos, que nos forjam historicamente. A milícia na década de 2000, sobretudo na década de 90, depois na década de 2000, ela é o resultado da institucionalização e, como bem disse, da eleição desses representantes para que eles pudessem formalizar os seus negócios de morte. Negócios de morte esses que deitam raízes, que têm como fundamento a precarização da vida, a hiperexploração do trabalho, o déficit de moradia, e que culminou com a disfarçatez da brutalidade do assassinato de uma vereadora preta, pobre, favelada e lésbica. E só por isso, o que não é pouco, nós hoje conseguimos nos organizar politicamente para tentar dar uma saída que passe pela política para dizer, basta de milícia. Mas essa saída da política significa que cada uma e cada um de nós aqui tem o compromisso de primeira hora de redesenhar o Pacto Democrático. Concordo com o Safadler? A gente não vivencia uma plena democracia, porque uma plena democracia que não inclui a classe trabalhadora, que não responde às necessidades dessa classe trabalhadora, que entrega essas trabalhadoras e trabalhadores, sobretudo aqueles mais precarizados e que vivem longe de onde o Estado põe os olhos, ou seja, nas periferias desse nosso Estado do Rio de Janeiro, não é uma democracia efetiva. Mas a saída passa por nós, né, Tarcísio? Certamente, a saída passa pela organização política de todas e todos aqueles que se indignam. Passa pelo enfrentamento radical ao déficit de moradia, passa pela reforma da polícia militar, ela precisa passar pela valorização do trabalho, por uma reforma agrária e do espaço urbano que impeça a especulação imobiliária, que impeça a especulação fundiária. E é por isso que nós todas e todos estamos aqui, não só no parlamento, mas nas ruas, reconstruindo o Pacto Cidadão e rascunhando outros marcos radicais que reflitam o interesse da classe trabalhadora, que só assim vão conseguir interpelar frontalmente essa democracia e enfrentar a milicianização da vida, porque com milícia não pode ter jogo, não há democracia, não há futuro, não há esperança. Obrigada. Bom, companheiros, primeiramente, boa noite a todos e todas. Saudar a iniciativa importante, trazer um debate como esse aqui para a rua. E como já foi pontuado aqui, né, em outras falas, nada vem do nada, nada acontece de repente. O que nós estamos vivendo, esse quadro complexo das milícias, né, que atuam no Rio de Janeiro, não brotaram de hoje, né, é um produto que vem se construindo ao longo
de muitos anos, né? Eu particularmente nasci e cresci, não cresci muito, tá certo? Mas nasci e cresci em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e pude testemunhar ali ao longo dos anos 90 todo esse processo de estruturação, de tomada de território, de tomada inclusive de consciências e mentes de parte da população que via naqueles processos uma alternativa a essa falta de segurança que era vendida para elas também, né? Só que esse processo de miliciação, esse processo de paramilitarização, ele está imbricamente conectado ao modelo de desenvolvimento que tem na nossa sociedade, né? Na verdade, está intimamente ligado a essa sociedade a qual nós atuamos, que inclusive fez com que as milícias, que desde o seu processo fundacional, como nós conhecemos, já tivessem ambições políticas, mas naquele primeiro momento, uma ambição política muito mais voltada ao micropoder, ao poder territorial, ou às garantias aos seus interesses, ela também se metabolizou ao longo desse processo e também passou, inclusive, a pensar projetos de poder. Ela começou a almejar outras formas de intervenção política na sociedade, inclusive participando intimamente ao lado de setores que estão hoje em várias esferas do poder público, tanto municipal, estadual, como até mesmo em esferas nacionais, né? Nesse sentido, não dá para se combater as milícias mantendo ou criando soluções dentro das esferas que estão dadas, né? Eu sei que, olhando em perspectiva, parece que de fato nós estamos em um caminho, né, em um beco sem saída, até porque de fato é uma situação bastante complexa e adversa. Mas para quem sabe derrubar muros, não existe caminho sem saída, né? Eu acho que talvez seja justamente no espírito que o professor Vladimir pontuou, de pensarmos e lutarmos para construir saídas e soluções para fora desses marcos, que são os marcos que gestaram as milícias como elas existem, que nós podemos de fato avançar nesse processo de combate. E esse processo de combate perpassa justamente por um elemento fundamental, que é a auto-organização da população através dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, ou seja, a partir da nossa auto-organização. Por quê? Porque o Estado, as milícias, elas não são um Estado paralelo, elas não vão na ausência de Estado, elas são um Estado complementar, elas estão imbricadas com esse modelo de desenvolvimento que está sendo aplicado há anos e há décadas e há séculos em nosso país, né? Nesse sentido, mais do que nunca, é importante pensarmos em construções de alternativas que vão no encontro da organização popular, da organização da sociedade, e na perspectiva, inclusive, de uma outra sociedade, que se construi com perspectivas diferenciadas das que gestaram uma sociedade que foi extremamente fértil para esse tipo de fenômeno, que são as milícias, ocorrerem e se desenvolverem como tal. Nesse sentido, é fundamental questionarmos esse modelo de desenvolvimento. É importante falarmos que a milícia não tem jogo, mas também é importante pontuarmos que não tem jogo com quem joga com as milícias. É importante pontuar que não tem jogo com essa forma de Estado que gesta essa forma de milícia. É importante pontuar que essa sociedade que aqui está falida, diante das nossas perspectivas societárias e humanas, elas geraram esse tipo de situação, e com essa sociedade não tem jogo. Essa sociedade capitalista que gestou essa complexa equação a qual nós estamos inseridos. Nesse sentido, somente apontando uma perspectiva de construção, de uma ruptura com essa sociedade, é que de fato nós podemos criar soluções que não são soluções momentâneas ou conjunturais, mas que são soluções estruturais para de fato criarmos uma sociedade que não abra nenhum espaço e que de fato não tenha nenhuma possibilidade de ter jogo nenhum, nem com milícia e nem com as coisas que criaram as milícias. Nesse sentido, acho uma excelente iniciativa, parabéns pela iniciativa, e nesse combate pode contar com o Partido Comunista Brasileiro. Obrigado. Primeiro que é fundamental a gente estar ocupando esse espaço hoje, em praça pública, fazendo esse combate, e em especial para dizer que a nossa luta precisa seguir mobilizada. Nós estamos em um momento determinante para poder avançar nas investigações pelos criminosos que assassinaram Marielle Anderson, porque em que pese terem sido presos os seus executores e alguns de seus mandantes, ainda tem muita coisa para investigar. A gente sabe que essas relações no estado do Rio de Janeiro são relações até a raiz, quando a gente vai falar que tem policiais, políticos envolvidos nesse assassinato. E é necessário continuar as investigações.
estou aqui também para corroborar e dizer que se de fato toda essa análise que nós fizemos aqui, em que o estado do Rio de Janeiro é um estado extremamente complexo, quando a gente vai falar sobre a luta para acabar com a corrupção, com a criminalidade que ocupa todo o Rio de Janeiro, em especial em várias casas legislativas e até executivas, é fundamental o fortalecimento dessa unidade que nós estamos promovendo aqui, da unidade entre todos os partidos, organizações, entidades da sociedade civil, para a gente fortalecer a mobilização que é necessária para derrubar não só esses que se apoderaram do estado do Rio de Janeiro, mas também todos aqueles que querem transformar as cidades em cidades unicamente de negócios. Porque é contra isso também que a gente está lutando. Eu sou pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, sou presidente estadual da Unidade Popular, mas, sobretudo, eu sou militante do movimento de moradia. Eu sou militante do MLB, que é um movimento que há 25 anos luta contra a grilagem de terra, luta para organizar o povo por moradia digna. E nós fizemos o editorial desse jornal falando, explicando para o povo as reais intenções desse Estado com o assassinato de Marielle, que era uma parlamentar que não media esforços para continuar na luta por moradia popular para o povo, para acabar com esse estado de milícia. E isso precisa se fortalecer e ocupar cada espaço do nosso Estado, para continuar fortalecendo a luta pela derrubada desse governo, para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade diferente. Enquanto a gente está aqui debatendo que a máquina do Estado hoje é utilizada para fortalecer grilagem de terra, para fortalecer a especulação imobiliária, a gente tinha que estar fazendo o contrário. Devia estar dizendo que não se combate, não se fortalece segurança pública sem garantir investimento em educação, sem garantir moradia digna para a população, sem garantir saúde de qualidade. E é isso que a gente tem que fazer, ocupar esses territórios, é de direitos, expulsar todos esses que querem nos amedrontar. E não é hora de ter medo, é hora, muito pelo contrário, de erguer o punho e luta, porque nós não podemos permitir que a luta de Marielle e de tantos outros que vieram antes de nós seja interrompida. Marielle, num dos seus últimos discursos, no dia 8 de março, falou sobre as rosas que nascem do asfalto, as rosas da resistência. Aqui nós temos que ser resistência. Nós precisamos fortalecer para que todas as nossas rosas cresçam, brotem, floresçam e se fortaleçam, porque eles detiveram uma de nós, mas não nos deterão todos. Detiveram uma rosa, uma flor, mas não deterão a primavera. E esse ato de hoje é para dizer isso, que não adianta querer amedrontar aqueles que querem transformar a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. Nós seguimos de pé, de punho erguido, mobilizando e com certeza, companheiros, nós venceremos. Eu quero começar essa fala mandando daqui o meu beijo, o meu abraço para a Mônica Belício. Meu coração contigo. E quero começar com uma história e terminar com outra. A primeira história que começo contando é a história de um africano. Um africano que já viveu há tanto tempo, que foi um bispo católico e que fala da esperança. Eu falo de um africano de Hipona, Agostinho de Hipona, que dizia: a esperança tem duas filhas. A primeira filha é a indignação. Indignar-se com a realidade que se nos impõe. Indignar-se com a fome. Indignar-se com a desigualdade. Indignar-se com a milícia, porque com ela, assim como com a fome e com a desigualdade, não tem jogo. E a segunda filha da esperança é a coragem. A coragem que nos movimenta a cada dia a levantar da cama, a sair de casa e a mudar a realidade que nos é imposta. A realidade
que até nós, às vezes, conseguimos ajudar a construir nas nossas contradições humanas. E falando sobre isso, eu quero lembrando a esperança que nos move, esperança que nos leva à indignação e à coragem, e portanto nos coloca em movimento. Não é uma esperança qualquer, é uma esperança verbo, é uma esperança que nos faz movimentar. Nós vivemos no Rio de Janeiro, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, mas muito mais acentuado talvez nas últimas 2 décadas, não só um declínio na questão da busca por igualdade, portanto um declínio, um aumento de desigualdade, mas por conta disso, vivemos um descalabro político, onde nós da classe política compreendemos e sabemos nos bastidores, e sabemos nas construções que se fazem, como é que esse Estado esteve o tempo todo à venda. Como é que comercializaram o nosso Estado, como é que comercializaram a nossa cidade. Como é que essa cidade não é a cidade que queremos, como é que esse Estado não é o Estado que queremos. Mas ao mesmo tempo, não sendo o Estado e a cidade que queremos, é a cidade e o Estado que nós temos. E portanto, nós precisamos fazer as mudanças que a política precisa ser feita, conforme disse muitíssimo bem a Jaqueline Muniz, dizendo que a saída é pela política. Conforme a gente ouviu aqui dizer também, que a segurança que nos é dada pela polícia, e que, portanto, a polícia não é a solução dos nossos problemas, mas é um dos nossos maiores problemas. E aí eu termino, para não tomar muito tempo, uma história agora de um brasileiro catarinense, Leonardo Boff, que diz para nós que roubaram de nós os frutos, roubaram de nós as folhas, roubaram de nós os galhos, cortaram o nosso caule, destruíram o nosso tronco, arrancaram as nossas raízes, mas esqueceram que nós somos semente, e que na semente tem tudo. Na semente tem flor, tem fruto, tem folha, tem galho, tem caule, tem raiz. Na semente tem tudo, e portanto nós brotamos. Mataram Marielle Anderson, mas eles brotaram. Marielle brotou no chão do Rio de Janeiro, no chão do Brasil e no chão do mundo. Porque eles podem até tentar, mas eles não conseguirão matar as nossas sementes. E portanto, a esperança de que falava Agostinho, a esperança que nos movimenta pela indignação e pela coragem, é uma esperança que diz para nós com muita certeza, nós, por mais que pareça o contrário, nós não caminhamos para o caos, nós caminhamos para o cosmos e haveremos de construir a sociedade humana, que respeita o humano, que respeita toda a criação e toda a diversidade. Meu abraço, meu carinho, meu beijo, Mônica Benício. Boa noite, gente. Cumprimento essa mesa entre especialistas, mas também pessoas que constroem outra possibilidade e perspectiva de pensar o que demanda a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, como no Brasil. E estar aqui hoje, perante a placa de Marielle Franco, à frente da Câmara dos Vereadores e das Vereadoras do Rio de Janeiro, assim como na Cindelândia, palco de grandes movimentações e mobilizações contra o desgoverno que sempre foi muito evidente no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, não é só simbólico colocar ali exposto dentro da Câmara, na cara da Câmara dos Vereadores e das Vereadoras, com milícia não tem jogo. Dentro de um espaço parlamentar que historicamente foi negado para mulheres como Marielle, mulheres negras de favela e periferia, lésbica, que construiu a sua vida e a sua história a partir dos movimentos sociais de direitos humanos, de mulheres, de negros e negras, de favelas e periferias. Inclusive trazer que esses espaços que tanto hojerizam mulheres como nós, também construiu a possibilidade
de leiloar o Estado a partir daqueles e daquelas que sempre tiveram o poder econômico, o poder armado e o poder político sobre a sua mão. E é por isso que é tão importante essa campanha com Milícia Não Tem Jogo, porque nós que aqui estamos nunca flertamos com a milícia, porque nós que aqui estamos sempre denunciamos o quanto que a milícia estava dentro do Estado, construindo o Estado, elegendo presidente, senador, governador. A gente falou isso. E quem não quis ouvir, flertou também com essa lógica de milicialização da política, do espaço público, porque se não fizeram, se omitiram, negligenciaram todo o debate que a gente sempre trouxe de transporte público de qualidade. E aí transporte na Zona Oeste, aquilo que virou, que deveria ser o transporte alternativo, virou o transporte prioritário, para que as milícias pudessem organizar o seu braço econômico. Mas não só isso, também a especulação imobiliária com os empreendimentos milicianos da Zona Oeste mostraram o quanto que a Prefeitura, o Governo do Estado e também a Presidência da República foram omissos diante da negligência colocada com esses grupos que dominam braço armado, político e econômico no Estado do Rio de Janeiro. E aí eu não tenho dúvida, quando nós nos comprometemos que com milícia não tem jogo, nós também nos comprometemos com a população do Estado do Rio de Janeiro, em especial a população de favela e periferia, que nunca soube o que é democracia. Porque a democracia é essa que a gente tanto lutou, e tanto desde o processo de escravização dos corpos negros que aqui chegaram e que hoje são desumanizados também dentro do espaço de favela e periferia, desde o processo também da ditadura militar, que definiu como inimigo público aqueles que questionavam a militarização da vida já naquela época, ainda hoje são esses os corpos matáveis. E é por isso que, obviamente, a gente precisa dar nome, porque para mim não há coincidência. Quando nós trabalhamos o conceito de feminicídio político, para dar nome, classificar, referenciar o que ocorreu com Marielle Franco, a gente está disputando narrativa, a gente está disputando discurso, porque é isso. As pessoas que mataram Marielle são as mesmas pessoas que construíram a possibilidade de matar a juíza Patrícia Scioli, porque a Patrícia Scioli e Marielle foram mortas por agentes públicos do Estado da Segurança, com as armas do Estado. A gente precisa lembrar, Patrícia Scioli foi massacrada, completamente assassinada em frente à sua casa, gente, com as armas do Estado, por agentes do Estado. Assim como Marielle Franco, por agentes do Estado, com as armas e a munição desviadas da Polícia Federal, que foi utilizada numa chacina de jovens negros lá em São Paulo. Não há coincidência. Por isso que a gente precisa dar nome ao assassinato de Marielle. Tem nome, é feminicídio político, porque quando essas mulheres estão na linha de frente da mudança significativa social, elas são completamente alvos, em especial desses homens que não aceitam, acham ousado demais ter mulheres que pegam no microfone e conduzam todo um debate de não só negligenciação, mas um debate de enfrentamento a esses poderes. Então, não é à toa estar aqui, não é à toa estar aqui falando em nome do PSOL, o partido de Marielle, o partido que Marielle correu atrás para ter assinaturas para regularizar o partido. Então, quando estamos aqui, assumimos um compromisso conjunto de que com milícia não tem jogo e nunca teve. É por isso que sigamos, por Marielle, por Anderson e por todos nós. Porque, como disse Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar. A gente combinamos de não morrer. Viva Marielle, viva Anderson, sigamos na luta. Vou falar bem no início e ser bem telegráfico. Primeiro, você que fez a piada, professor. Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar todos os trabalhadores e trabalhadoras que colocaram esse evento, essa atividade na rua, em especial a coragem
e a ousadia da composição dessa mesa, que para o Rio de Janeiro é imprescindível. Dado o meu pouco tempo, eu gostaria de fazer um apelo, na verdade um chamado a vocês, que a minha rouquidão é fruto de uma luta que está se estendendo aí por 4 sessões na Câmara Municipal. Muito já foi dito aqui sobre a importância do legado de Marielle enquanto memória, enquanto construção política para essa cidade, sobretudo para o enfrentamento à milícia. O que o caso da Marielle nos apresenta é que se em algum momento alguém no Rio de Janeiro ouvia falar ou achava como funcionava, passou a ter certeza que a política no Rio de Janeiro é profundamente relacionada com a polícia e com a milícia. E o caso da Marielle, ele é uma ilustração muito didática de como funciona a política e sua estrutura apodrecida hoje. Mas é bem verdade também que no dia 15 de março de 2018, sem grandes articulações, a Cinelândia estava repleta de milhares de pessoas. E quando o caixão da Marielle e do Anderson apontaram no início da praça, foi também sem grandes articulações que a multidão abriu um caminho para que o caixão pudesse chegar à Câmara Municipal. Quando esse caminho se abriu, construiu a possibilidade de uma cidade que faz essa discussão como faz agora, que está olhando para a milícia como um projeto que não pode ser tolerado num debate de democracia e que não vai sustentar de uma cidade que quer se dizer mais justa, mais igualitária, onde Marielles floresçam e não sejam assassinadas pelo que são. Diante disso, a minha convocação vai também no informe para eu ir concluindo. Tanto Domingos Brazão quanto Chiquinho Brazão foram condecorados com a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria dessa casa atrás de vocês. Chiquinho Brazão recebeu essa medalha em 2022 por um atual vereador ainda dessa casa. Eu apresentei uma solicitação de revogação de ambas as medalhas. E essa revogação deveria ser votada sem grandes discussões, mas se tornou uma grande polêmica na Câmara Municipal, porque foi pedido nominal, o que quer dizer que os vereadores vão ter que votar mostrando seus votos no painel, e precisa ter 26 vereadores votando para que a gente possa dar continuidade na sessão. E há 4 sessões na Câmara Municipal, esse trabalho da continuidade do prolongamento da sessão não consegue acontecer, porque eu estou pedindo nominal em todas as sessões para ver como os vereadores dessa casa votam diante dessa matéria, e não vou recuar diante disso. Isso se tornou uma grande polêmica, porque ninguém quer se comprometer. Segundo os próprios vereadores, todo mundo está com medo. Bom, medo nós tem, mas não usa. Então, essa casa só dará continuidade aos seus trabalhos quando a Câmara Municipal tiver no seu painel mostrando como os vereadores votam pela revogação dessa medalha, inclusive, diante disso, mostrando de que lado estão dessa história. Porque se por si só fosse uma vereadora assassinada, muitos colegas dela e à época ainda estão, já seria um escândalo. Mas enquanto vereador, enquanto líder da bancada do PSOL, partido como Renata apresentou, Marielle ajudou a construir, e como viúva de Marielle Franco, a memória de Marielle não será negociada dentro dessa casa, menos ainda será tirada de um lugar do centro do debate do que a gente quer para essa cidade. Justiça por Marielle Anderson é o Rio de Janeiro sem milícia. Gente, boa noite. Eu acho que a minha xará Benício colocou sobre o que a gente está vivendo aí é de uma importância muito grande, ela colocou muito bem, porque a gente tem que saber, de fato, de que lado esse povo aí está, como diz que está trabalhando em prol do povo. Eu entrei nessa casa por conta de uma perca, não que eu planejei isso. A minha militância de 20 anos pelo assassinato do meu filho me levou a estar aí dentro. E me leva a estar aí dentro através do partido do PSOL que eu faço parte. Só que quem falou que eu tinha que entrar, que já estava na hora, foi Marielle Franco. Aconteceu esse assassinato, descobri de verdade tudo que aconteceu até chegar esse assassinato absurdo de Marielle Franco, também faz parte da gente começar a desatar os nós de todos esses assassinatos, que da onde eu venho, a quem eu represento, também tem que descobrir. Porque se matar os filhos de mulheres negras não é de hoje. E a gente sabe muito bem quem mata. Só que também nós sabemos que não há punição.
Porque quando a gente chega perto de descobrir, algo acontece. Então, estar aqui nessa praça hoje, tendo coragem de dizer com Melissa não tem jogo, Tarcísio, também é dizer que eu quero para o meu povo, que faz parte da minha luta. Memória, verdade, justiça e reparação. Então, estar brigando com Melissa não tem jogo, fazendo parte do PSOL, é eu estar fazendo uma reparação para o meu povo, para mim e para o meu povo. Porque não é justo também, todo dia a gente vê mulheres negras perderem filho e nós sabemos muito bem quem aperta esse gatilho. Então, a gente ter o caso de Marielle Franco de verdade feita a justiça, é fazer justiça para todos esses assassinatos. É isso. Boa noite para todo mundo. Acho muito importante, a gente não era para ser ao mesmo tempo, né, Tarcísio, esses dois eventos, mas a gente, o calendário estava corrido, mas eu não poderia deixar de prestigiar aqui, estar saudando essa mesa tão importante. A gente está nesse espaço da praça pública, um espaço tem que ser de debate de política, e é um debate, Tarcísio, que você também representa, e Renatinha traz essa representatividade também tão importante, que é mostrar a cara para dizer de que lado a gente está. Porque a política não pode ser uma política que não assuma um lado, e nós no PSOL nós assumimos um lado. Nós assumimos um lado que é justamente dizer que com milícia não tem jogo. Não faremos acordos, não faremos negociatas, assumiremos o lado da democracia, dos direitos humanos. Uma luta que é anticapitalista, que é antirracista, que é feminista. Porque, afinal de contas, quando a gente localiza esse mecanismo de opressão que são as milícias, eles também estão oprimindo a população mais pobre, a classe trabalhadora que precisa ter acesso a serviços públicos, que precisa ter acesso a tal segurança pública, tão falada segurança pública, que na hora de dizer como é que a gente vai alcançar a tal segurança pública, ninguém quer falar sobre a legalização da maconha, ninguém quer falar sobre a legalização das drogas, e hoje a gente esteve nessa Câmara aqui para falar sobre isso. Nesse espaço, foi o primeiro espaço que criminalizou a maconha em 1830. No Brasil, nós tivemos a primeira criminalização da maconha no Brasil e no mundo. Então, a gente tem que falar sobre isso. E essa Câmara aqui não pode ser lugar de miliciano. É contra isso que a gente está lutando. A gente quer transformar a sociedade. A gente quer fortalecer a sociedade civil para poder estar firme para enfrentar esses desafios. E a esquerda precisa, sim, debater segurança pública. A gente precisa ter um projeto de segurança pública à esquerda. E eu tenho certeza que a pré-candidatura aqui de Tarcísio está nessa construção. Que falar de segurança pública também é falar do município, é falar de acesso a direitos, é falar de justiça social e falar também do fim do capitalismo que oprime a população. Então vamos juntos aqui, esse ato é muito importante, Tarcísio. Obrigada por vocês estarem aqui em frente a essa casa que a gente está disputando. E vamos disputar com esses milicianos, é isso aí. Bom, gente, vocês viram que a Lua veio também, né? Isso é sinal que fora da praça pública não tem saída. E reconheçamos, a extrema-direita está ocupando a rua mais do que nós, de uns tempos para cá. Isso é gravíssimo. Eu estava lembrando um filme do Bergman, chamado O Ovo da Serpente, um clássico. A maioria que não viu não era nem nascida. Lá, os Krupp, metalúrgica, capitão da indústria da Alemanha dos anos 30 do século passado, dizem o seguinte: o nazismo está crescendo graças ao nosso dinheiro e ao nosso medo. Assim também as milícias, numa estrutura, como destacado aqui por todos, essa mesa é linda, é ótima, é rica, ensina, mas as milícias, embora nessa estrutura secular do Brasil, elas avançam agora porque há cumplicidade de governantes que dizem que é autodefesa comunitária, que é mal necessário, e botam milicianos e seus parceiros até no governo, nos seus governos. Portanto, a luta é intensa e a gente tem que separar o joio do trigo. Por fim, ontem estivemos com o ministro Alexandre de Moraes. Ele falou que a delação do Rony Lessa abre uma caixa de Pandora e vai representar muitos outros inquéritos, para além do que investiga o crime hediondo de Marielle. Emendas parlamentares, cumplicidades as mais variadas,
canalice de todo tipo. Há uma casta política comprometida com a gangsterização da política, com a milicianização da política. Essa praça aqui, essas pré-candidaturas, que eu espero que confluam para uma só, ela representa um não ao sistema. Senão a gente vai reproduzir mais do mesmo e ninguém aguenta mais. Vamos juntos, gente. Olá, gente. Tudo bom? Difícil falar depois do Chico. Chico, desde que eu tirei meu título de eleitor, eu votei no Chico. Então, para me falar depois do Chico, eu acho que nem a maior plateia que eu tinha enfrentado até hoje me deixou tão nervoso. Mas, enfim, qual carioca hoje em dia que não tem medo, né? Então, eu vou colocar em exercício a minha coragem, me unir aqui ao PSOL e engrossar esse caldo. Bom, gente, eu estou começando agora, então é isso que eu estou junto, estamos juntos e vamos enfrentar todos os maus que assolam a nossa sociedade. Boa noite, companheirada. Muito importante esse movimento Com Milícia Não Tem Jogo. Esse movimento é um grito de justiça por Marielle Anderson. É um grito de todas as mulheres negras militantes, mulheres negras faveladas, mulheres negras lésbicas e educadoras, mães. É um grito que não vamos deixar de falar enquanto não tivermos essa justiça esperada. Marielle Anderson estão sendo simbolizados nesse ato de hoje, muito importante. E eles tentaram calar Marielle, eles tentaram calar a voz de uma mulher negra favelada e vereadora eleita. Mas eles pensaram que iam calar a Marielle, mas não calaram a voz dela e não calarão as nossas vozes. Nós estamos aqui para falar exatamente isso. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós continuarmos gritando justiça por Marielle Anderson, enquanto a justiça não for feita, nós não nos calaremos. Angela Davis falou, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Marielle se movimentou. Nós continuaremos nos movimentando por justiça por Marielle e Anderson. Marielle, é isso. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui e falar nessa praça cheia, numa sexta-feira muito importante para uma discussão que a gente precisa fazer e encarar nessa cidade. Com a Melícia não tem jogo, com o Eduardo Paes não tem jogo. A gente precisa se posicionar e saber que esse ano é um ano muito importante, um ano de eleição, e que a gente não pode permitir uma pessoa que colocou os assassinos de Marielle dentro da prefeitura. A gente precisa saber o lado que nós estamos, aonde a gente vai caminhar. Eu sou camelô e nós, camelôs da cidade do Rio de Janeiro, o tempo todo também pagamos propina para a Melícia. Eu não sei se vocês lembram, a Uruguaiana, há pouco tempo, o quanto foi falado na imprensa, porque a gente não pode falar nada, o quanto foi falado na imprensa que os camelôs pagavam R$100 por semana para trabalhar. Se você rodar aqui na 13 de maio também, aqui tem uma pessoa que cobra os camelôs. Então a gente precisa ficar de olho e dizer qual a cidade que nós queremos construir. Não pode ser uma cidade de um prefeito que também anda de braço dado com os milicianos. Uma boa noite para todas e todos. Vamos juntos construir dias melhores para todos nós. Boa noite a todas, todos e todos. É muito importante estar aqui nesse espaço. Esse espaço que foi a primeira vez que eu entrei numa Câmara Legislativa foi a partir do mandato de Marielle. Né? Renatinha acompanhou por muito tempo o caso da minha prima Joana, que foi morta, presa, arrastada, atropelada
pela Supervia, e quando a gente descobre a partir desse lugar de Marielle que usava a sua ocupação nesse espaço como um lugar coletivo, minha prima foi morta em São João de Meriti, mas Marielle foi fundamental para que a gente pudesse lutar por justiça, por memória, por verdade, e descobrir que só em 2018 2 pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem, que a Supervia tem uma atuação criminosa que passa e é estruturada pela milícia, que é paga dentro da estratégia de redução de perdas, paga para deslocar os corpos, que são mortos atropelados diariamente nesse sistema que mata pessoas, porque atravessa territórios pobres, periféricos e de favela, e pago para não interromper a operação dos trens. A nossa luta, que foi estruturada de forma coletiva, organizou vários trabalhadores e colocou na ordem do dia o quanto o transporte é determinante para a gente existir. Para tudo na vida a gente tem que se deslocar, para a saúde, educação, saneamento, para buscar emprego. E a gente vive na cidade onde a miséria ela é governada a partir de projetos políticos da milícia que precisam de uma população grande que vive por políticas de interdição para poder manter o poder e para poder manter o controle de quem tem menos. Não é possível construir uma cidade de dignidade, uma cidade de igualdade, dentro de um projeto que coloca a milícia no assento que decide sobre desmatamento de áreas preservadas para a construção de condomínios ilegais, condomínios irregulares, onde exploradores são o tempo todo pressionados por esse grupo paramilitar. Então não é possível discutir uma cidade sem milícia sem falar de transportes, que é o lugar onde primeiro as milícias acumulam capital primitivo para se organizar e para se expandir. E a gente tem enfrentado desde 2017 essa realidade dos transportes, denunciado. E por isso eu também fui vítima, sofri 2 atentados no ano passado, invadiram a casa da minha família, disseram que estavam lá para me matar, mas quando eu penso nos desafios, nas injustiças, nas desigualdades, na necessidade de lutar por dignidade, o medo fica muito pequeno. O medo fica muito pequeno, a gente está se organizando e vamos organizar um movimento de cidade para a gente, cidade de dignidade, acessível, digna e equitativa para todo mundo. E por isso vamos montar nesse bonde para entrar nesse lugar que muitas mulheres entraram pela primeira vez para falar de sua vida a partir de Marielle, para ocupar todos os espaços e disputar essa cidade para as pessoas, cidade para a gente. Então vem nesse bonde por dignidade até que elas se tornem costume. Boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês, construindo coletivamente causas, ideias. É uma honra estar no Partido Socialismo e Liberdade e dizer, Tarcísio, amigos e amigas, que a luta contra a milícia e a luta pela preservação ambiental do Rio de Janeiro são pautas indissociáveis. Vejamos o que está acontecendo naquela vertente do Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste do Rio de Janeiro, que pega Guaratiba e Campo Grande, um ataque sem precedentes, grilagem de terra. Então, quando nós ouvimos os alertas do sul do país, é decisivo que a esquerda, no Rio de Janeiro, coloque a emergência climática no foco do orçamento municipal e que sejamos sempre e cada vez mais uma pedrinha no sapato do Executivo, no sentido de que a mensagem é só uma, Tarcísio, Renata, amigos e amigas. Nós precisamos definitivamente defender o patrimônio ambiental da cidade do Rio de Janeiro. Defender o patrimônio ambiental da cidade do Rio de Janeiro é defender os mais pobres, as pessoas que estão excluídas nessa nossa cidade, que tem tanta beleza, mas também tem tanta luta para a gente fazer conjuntamente. Eu sou Emanuel Alencar e estou muito feliz de construir com vocês essa trajetória muito bonita. Um grande abraço e vamos juntos. Boa noite. Falei alto, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o professor Pedro Mara. Eu sou um educador que foi expulso da direção da escola pela milícia em Belfor Roxo. E esse é um debate fundamental que a gente faz hoje, não só com o PSOL, mas com vários partidos e com a sociedade civil, porque esse é um debate que atinge 76% do território do Rio de Janeiro, que é controlado por grupos criminosos. Esse é um debate fundamental da gente fazer, porque mais de 50% da população do Rio de Janeiro também está em territórios controlados por grupos criminosos. Mas
Diferentemente de outros grupos que nasceram no cárcere, a milícia nasce das relações de poder do Estado e da polícia. Então nós temos um desafio muito grande de fazer esse debate em praça pública. Dizer para a população do Rio de Janeiro que nós não temos medo. Que aqui está uma parte importante, não só da política, mas da sociedade civil, que quer fazer um debate para dizer: não existe democracia com milícia. Não existe democracia, preservação ambiental, direito à educação e um conjunto de coisas com a milícia. Sabe por quê? Diversas escolas a gente tem corte de energia, de internet, por grupos criminosos milicianos. Então a gente saiu hoje daqui da Praça da Cinelândia, num espaço muito simbólico para a democracia do Rio de Janeiro, para dizer um recado em alto e bom som para a sociedade e para quem quer que seja. Com milícia não tem jogo, seja na prefeitura, seja em qualquer lugar. Vamos junto para essa disputa de mentes e corações da sociedade. Muito obrigado. Boa noite a todos, todas e todos. Boa noite à mesa. E foi essa mesa que me fez ouvir meus pensamentos. Porque cada fala colocada aqui complementava tudo aquilo que me formou e me forma, né, nos pensamentos do que a gente espera de uma sociedade diferente. Em especial, uma fala do Safato aqui foi fundamental, que esse país foi construído em cima de algo que se conhece ou se denomina como milícia. Mas o que é milícia? A milícia, ela é apenas um nome. A estrutura é muito maior, que a gente pode chamar de máfia, pode chamar do que quiser. E o que a gente precisa enfrentar, na verdade, é o capitalismo, porque é o capitalismo que cria todos esses problemas. Claro que numa Câmara Municipal, que nós estamos, aí vamos disputar, e numa eleição municipal a gente não enfrenta diretamente o capitalismo, mas o capitalismo é nossa utopia nos ensina a caminhar, já dizia Galeano, e o meio ambiente é deturpado por essa gangue que está aí, infiltrada, inclusive no Legislativo. Acabaram de tirar aí, de manter os poderes do governador que estava para ser cassado. Ou seja, vamos juntos, vamos coletivamente, vamos em luta, nós vamos enfrentar e vencer e modificar toda essa sociedade. Boa noite a todos e todas, estamos juntos. Marielle perguntou, eu também vou perguntar, quantos mais tem que morrer para essa guerra acabar? Marielle perguntou, eu também vou perguntar, quantos mais tem que morrer para essa guerra acabar? Boa noite, Cinelândia, Rio de Janeiro. Eu sou o Derê, sou diretor da Federação de Favelas, sou da executiva do pessoal carioca. Fazer uma fala muito breve, dizer que essa política de segurança pública que assassinou nossa companheira Marielle, esse feminicídio político brutal, como diz minha amiga Renata Souza, é a mesma política que massacra cotidianamente as favelas do Rio de Janeiro. 1/3 da população do Rio de Janeiro mora em favela e a gente vê essa realidade das milícias com controle territorial. A gente precisa alterar essa política de segurança pública e aí saudar muito essa mesa que fez esse debate aqui hoje, porque a gente precisa de uma segurança pública pautada na segurança dos direitos. Porque hoje o que a gente vê nas favelas, nas periferias, é que os direitos sociais são suprimidos em nome da segurança pública. Pelo nome da segurança pública, a gente fica sem acesso à saúde, sem acesso à educação, quando a gente vê as operações policiais midiáticas, e a professora Jaqueline Muniz fala isso muito bem. Quando o Caveirão invade, a gente vê milhares de crianças sem poder ir para a escola, os postos de saúde fechados. Então, para a gente ter uma segurança pública efetiva, que sirva a população, a gente precisa controlar as polícias a partir da política e ter uma política de segurança pública pautada na segurança dos direitos para que a gente possa construir uma cidade e um Estado justo e igualitário. Com milícia não tem jogo, vamos para cima. Queria dizer, agradecer muito a cada um que esteve aqui nessa mesa com a gente, a cada fala, a cada debate, a cada saudação de partido, a cada militante, a cada cidadão que esteve aqui hoje preocupado com essa situação. Como muitos já disseram, este solo, o solo da Cinelândia, já viu muita coisa acontecer. Já viu muita coisa acontecer. E vários daqui lembraram, não só de que Marielle ali dentro exerceu um mandato
e porque aqui, né, dentro desta casa, foi uma ameaça às milícias, foi assassinada, mas também aqui nós fizemos aquela manifestação no dia seguinte do seu assassinato, e aqui estávamos várias outras vezes para lembrar disso. É um orgulho para nós ter construído também este processo. E por isso agradecemos com um compromisso de que vamos apresentar para esta cidade uma saída política, um debate político que vai definitivamente colocar o debate político sobre milícias em outro patamar na cidade do Rio de Janeiro, porque não dá mais para a gente naturalizar a presença deste tipo de atuação política e econômica entre nós. Nós seguimos dizendo, com milícia não tem jogo, com milícia não tem aliança, com milícia não tem naturalização da sua existência. Nós apostamos num futuro diferente para esta cidade sem milícia.